Fala galera, tudo certo? Tudo bem? Rodrigo Farias de volta aqui para a gente dar continuidade nas questões aí recentes da Fundação Getúlio Vargas, especialmente quem vai estar fazendo concurso para a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, uma grande oportunidade, né? A gente está com cursos aí com valores super acessíveis e ainda mais baixos em decorrência aí da proximidade da prova, tá? Um curso enxuto aí que vai conseguir fazer com que você chegue na prova e sabendo tudo, tá? A gente vai apresentar uma questão hoje muito interessante, uma questão que ela envolve diversos conceitos, envolve um pouquinho da pegada da FGV, de como que ela trabalha. Aproveitando, né, não descreveu ainda, descreve, eu vejo que muita gente que acompanha aqui, ela não é inscrita, isso é fundamental pra gente, tá? Então descreve no canal, bota um like se gostou, bota um comentário dizendo o que achou da aula, tá? Isso é muito importante aí, e às vezes a gente pensa assim, vou fazer um projeto de largar um curso gratuito para determinado concurso. Isso às vezes passa pela interação de vocês também, tá? Então a gente pede aí que se inscreva aí, diga o que achou, o que está gostando ou não, crítica construtiva, ou até alguma questão que você tenha alguma dúvida aí, deixa nos comentários, isso é bem importante aí pra gente, tá bom? E se te interessar no curso integral, preparação completa aí, enxuta em pouco tempo para você tá bem preparado, entre em contato com o número aí que tá embaixo na descrição. Bom, a gente vai estar trabalhando com essa questão aqui, tá? Só que antes de mais nada, eu vou colocar alguns conceitos para vocês. Quem me acompanha sabe que eu não sou muito de explicar fórmulas, mas algumas a gente precisa saber. E outra coisa que a gente vai começar a trabalhar agora, que envolve um pouquinho da geometria plana, né? Eu já expliquei um pouco como isso se dá, e a unidade ela é sempre aqui em quadrados, não é em cúbicos. Cúbicos seria o volume, né? Para quem já acompanhou as outras aulas, aí, pessoal do curso integral aí. Gente, eu tenho que entender, por exemplo, que às vezes ele vai pedir para eu achar a área de um triângulo, tá? E a hora que ele pedir para a gente achar a área do triângulo, um triângulo desse formato aqui, um triângulo retângulo, é interessante que eu entenda que esse triângulo é a mesma coisa que a área, a mesma coisa que eu achar a área de um retângulo e dividir por 2. Então, olha só, se eu tenho um lado aqui que é 6 e eu tenho um lado aqui que é 8, o que é que eu vou fazer? Se eu fosse achar a área desse retângulo inteiro, o que é que eu faria? 6 vezes 8, certo? E aí nós acharíamos o quê? 48. Só que como é dividido por 2, eu quero saber só a área de um retângulo, o que eu faço? Eu divido por 2. E a gente acaba achando a área aqui, ó, de 24. Certo? Então, é interessante que eu consiga perceber que, às vezes, dentro de algumas figuras, eu tenho outras. Então, é interessante que a gente saiba. E a gente vai ver mais para frente, se for o caso, tá? A gente encontrar questões nesse sentido, eu vou pegar um hexágono, é interessante eu entender que ele é formado por 6 triângulos. Então, basta a gente achar a área de um triângulo e multiplicar por 6. Certo? Então, são essas algumas informações que a gente precisa ter. A gente tem que abrir a cabeça, porque a geometria não é a gente se encher de fórmula. É a gente entender de que forma que eu posso fazer os cálculos criando outros formatos dentro de algo que já aparece, que está explícito. E essa questão ela trabalha bastante com isso. Porque nós temos ali uma figura, e essa figura, aparentemente, a gente vai precisar, logicamente, aí calcular a nossa área dela, mas eu tenho que entender que eu tenho aqui totalmente visível um retângulo. Direito isso aqui. Meu Deus do céu. Só um pouquinho, gente. Isso agora é melhor. Ou menos pior. Vamos lá.
Então eu tenho um retângulo que eu posso entender esse meu retângulo como aqui, ó. Essa é a parte de baixo. Tá? Então essa é a parte de baixo aqui é meu retângulo. E sobrou uma parte lá em cima. Aí você pode pensar, nossa, professor, mas ali em cima não se encaixa em nenhuma forma geométrica. É porque a gente está acostumado a reconhecer trapézio assim, ó, certinho, tá? Com os dois lados assim, certinhos. Beleza? Só que se eu tiver um trapézio assim, ó, também é trapézio. Tá? Ele pode estar mais inclinado para um lado como esse está. Então, nada impede de a gente ter ali também um trapézio. Então, nós temos aqui, ó, a figura de um trapézio. Tá? Só que tudo bem, pessoal, a área de um retângulo eu já sei. E a área de um trapézio? A área de um trapézio é uma das poucas fórmulas que você tem que decorar. Tá? Então, não, essa infelizmente a gente vai ter que decorar. E a gente vai chegar no quê? B, que é a base maior, mais Bzinho, B minúsculo, multiplicado pela altura, que é o H, dividido por 2. Essa é a nossa área do nosso trapézio. Tá? Essa você tem que levar para a prova, porque é um conteúdo que muita gente não sabe. Tá? Principalmente a galera que trabalha na área do direito, aí, o pessoal não vai até essa parte aí da matemática, ele prefere, vou estudar princípios, vou estudar atos administrativos, vou estudar requisitos do poder de polícia, enfim, e aí vai, né? E não chega nisso aqui. Mas vamos lá, vamos entender então como é que vai ficar. Eu vou pegar primeiro a área do trapézio aqui, ó, e a gente vai ter então, qual que é a base maior? A base maior é isso aqui, ó. Essa base do trapézio. Então eu vou ter 7, né? Porque aqui, ó, marca como 7, e a mesmo tamanho, mais 1, que é a base menor, pela altura. Gente, a altura vai ser isso aqui, ó. E aí, se eu já tenho 3 aqui, beleza? E ele é um quadrado de lado 7 centímetros, significa que aqui eu tenho 4. Porque 4 com mais 3, eu fecho em 7. Então, só me sobram 4 aqui, né? Então, eu vou pegar isso e multiplicar por 4. Certo? E vou dividir por 2. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 7 mais 1, 8, vezes 4, dividido por 2. Nesse caso aqui, fica bem simples, tá? Mas eu aconselho a gente a começar a trabalhar acostumando-se a simplificar. Tá? Então, é interessante que a gente se acostume a simplificar. Então, eu vou pegar e vou fazer o seguinte aqui, ó. Corto aqui e corto aqui. Porque o mesmo número que eu divido em cima, eu vou ter que dividir embaixo também. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer 4 por 2 é 2. E 2 por 2 é 1. Então, esses valores agora que eu vou passar a utilizar. E aí a gente vai ter 8 vezes 2, 16. Sobre 1. E chegamos então a e embaixo, agora faltou essa área aqui, ó, tá? A área do nosso retângulo. Essa é mais tranquila, né? A gente já viu isso. E que nós vamos ter lado vezes lado, vai ser 3 vezes 7. Nós sabemos que nós temos 21.
E agora basta a gente somar, né? Então a nossa área total, nós vamos ter o 21, que é a área do nosso retângulo, mais 16, chegando então a 37. Tá? Esse é o tipo típico de questão que, se você tiver o conhecimento, se você tiver um método, se você ilustra muito como é importante que você conheça a banca organizadora, tá? Porque algumas elas não colocam dessa forma, elas colocam uma forma geométrica mais direta, que você não precisa repartir ela no meio para conseguir fragmentar e criar outras formas capazes de você calcular uma determinada área. Tá? Então, muito cuidado. Tá? A FGV trabalha com isso aí bastante também. Cuidado com a área do trapézio, que não são todas as bancas que trabalham. A FGV gosta de trabalhar com ela. Fechou, galera? Forte abraço. Até a próxima.